das imagens que o nosso olho humano, por vezes, nem consegue detectar. São estadiamento de hipersensibilidade à picada de insetos a partir de imagem. Sem os dados, não há modelos generalistas. Bem-vindo ao Sem Condições, o podcast da FMV, onde partilhamos desafios, descobertas e momentos que marcam a vida dos estudantes de veterinária. E está na hora de falar sobre o elefante no meio da sala. A inteligência artificial veio para ficar e, quer queiramos, quer não, vem revolucionar a medicina veterinária como a conhecemos. Desde menos burocracia a diagnósticos mais rápidos, muitas coisas vão mudar nos próximos anos. Ou pelo menos, prevê-se que mudem. E pode ser assustador ver esta mudança sem perceber bem onde é que nos encaixamos. E afinal, o que é que podemos esperar? E quais é que são as skills que vão ser mais valorizadas no futuro? Para nos falar sobre o papel da inteligência artificial na medicina veterinária, temos hoje connosco a Carolina Gomes, que é engenheira informática e de computadores, especialidade em inteligência artificial e investigadora na Equivet AI. Em primeiro lugar, bem-vinda, Carolina. E se calhar começávamos por falar um bocadinho sobre ti. O que te levou a começar em inteligência artificial e em particular na medicina veterinária? Antes de mais, obrigada pelo convite. Fico muito contente por poder estar aqui a falar um bocadinho convosco hoje. É uma história engraçada, porque o meu percurso não foi de todo linear, não foi de toda uma linha reta. Eu foi mesmo em medicina veterinária, fiz um semestre só e achei o ambiente incrível, adorei as pessoas. Vocês têm mesmo, no geral, uma paixão genuína por aquilo que fazem e eu acho que é uma dedicação que é mesmo indispensável, porque se não as tiverem, o vosso curso é super trabalhoso e vocês vão acabar por desistir, que foi o que aconteceu comigo. Portanto, eu costumo dizer que isto é um estilo de vida, pronto, mais do que qualquer outra profissão. Eu já tinha estagiado antes de me candidatar a medicina veterinária em clínicas e tinha feito acompanhamento em ambulatório de grandes animais, com equinos, porque na altura candidatei-me não só a Portugal, mas também a Inglaterra. Estava interessada nisso na altura e eles requerem um determinado número de horas de estágio. Portanto, eu conhecia bem as duas realidades, só que da prática, e depois comecei a conhecer da teórica quando entrei aqui na FMV. No entanto, durante aqueles primeiros meses, comecei a sentir que não era bem aquilo que eu queria, porque dava por mim aulas teóricas, eu achava que ia sair do secundário e achava, agora vou adorar as aulas todas, vou estar fascinada por aquilo, e no fundo sentia a falta da matemática e daquela lógica do secundário, porque tu na biologia e na veterinária acabas por não ter aquele 2 mais 2 dá 4, é tudo muito dependente da espécie, da idade, do ambiente, etc. Pronto. Portanto, é uma ciência muito incerta e muitas probabilidades que estão aí envolvidas. Portanto, eu percebi que eu queria funcionar com coisas mais concretas e, portanto, na altura comecei a pensar nas engenharias, que estão mais diretamente ligadas com a matemática. E embora tenha sido aquela decisão difícil, porque eu passei 10 anos no secundário a achar que ia ser médica veterinária, tenho uma paixão enorme por cavalos e pela equitação e isso tudo, portanto decidi mudar e na altura pensei que estava um bocado que tinha sido um bocado uma fase e que estava a deixar a medicina veterinária um bocado para trás. Mas no fundo, porque na altura ainda não estávamos na altura da IA, pronto, a inteligência artificial não tinha dado aquele boom enorme, mas quando acabei mais ou menos a licenciatura já se começava a falar do ChatGPT, etc. E eu percebi-me que, calma lá, eu já conhecia muito bem as dores, as dificuldades, todos os pain points dos médicos veterinários, ter trabalhado com eles, estagiado muitas horas e sei que saem tarde, que estão exaustos, que têm a lidar com clientes, com os tutores difíceis. Portanto, agora, com as minhas capacidades técnicas, poderia vir a entrar outra vez no mundo e a resolver isto. Eu nunca quis fazer informática pela informática. Sempre quis fazer algo prático e isso possível ligado ao mundo da medicina veterinária. Portanto, juntei esta minha paixão pelos animais e pela lógica e pronto, é por isso que estou aqui hoje. E se calhar, para começar, tentar contextualizar um bocadinho, de uma forma sucinta, o que é a inteligência artificial? Ok, eu acho que essa pergunta é fundamental porque o nome engana muito. Inteligência artificial, parece que ela é inteligente, isso gera muita confusão. Muita gente com quem eu falo acha que é um bocado igual à inteligência humana, que a máquina tem uma certa consciência, o computador, ou então também há aquela visão que é um bocado magia, uma caixa negra, ninguém sabe bem o que é que está lá a passar dentro. Portanto, eu costumo explicar nos meus workshops de introdução à IA para médicos veterinários que a IA não funciona todo como o cérebro, ela só imita o resultado produzido pelo cérebro humano. Portanto,
De uma forma mais simples, é um computador que usa algoritmos matemáticos e probabilísticos extremamente complexos para simular as capacidades que antes eram exclusivas aos humanos, como ver, ouvir, interpretar texto e tomar depois decisões eventualmente. Portanto, o processo é matemático, mas o resultado final é que parece humano. E para os teus ouvintes que são futuros médicos veterinários, provavelmente podemos usar a analogia do estudante do terceiro ano, portanto, que está a aprender a diagnosticar displasia da anca no raio-x. Portanto, como é que ele aprende? Ele na prática, não sei se é bem assim, pronto, não cheguei ao terceiro ano, mas ele vai às aulas teóricas, vamos dizer, vê sem radiografias, ou está a ler um livro e o professor diz: esta tem displasia, esta está normal, esta é meio duvidosa. Portanto, o cérebro do aluno vai criando estes padrões visuais e depois na prática, quando for para o estágio, vai aprofundar este conhecimento e torná-lo, de certa forma, mais sólido com a experiência clínica. Portanto, a inteligência artificial funciona exatamente da mesma maneira, que é num processo chamado machine learning, mas a diferença é a escala. Portanto, em vez de ele ver 100 radiografias ao longo do semestre, o computador vê 100 milhões de imagens em algumas horas. Portanto, encontra os padrões matemáticos nos pixels das imagens, que o nosso olho humano, por vezes, nem consegue detectar. Outra coisa que posso salientar aqui, que eu disse que o modelo de IA vê a imagem, ele não vê a imagem como nós, vê um vetor de números, que são os pixels. Portanto, como é que isto funciona? Uma fotografia, tirada hoje com um smartphone, tem cerca de 24 milhões de pixels. E para nós, o nosso cérebro junta estes pontos todos e depois vê instantaneamente a imagem como um todo. Mas para o computador, cada um desses 24 milhões de pontos é, no fundo, convertido em 3 números, que representam a quantidade de vermelho, azul e verde que está nesse ponto exato da imagem. Portanto, o que a IA está realmente a ver não é uma fotografia, é uma lista gigante de mais de 70 milhões, portanto, os 24 milhões de pixels vezes 3, são os 3 cones de cor, que dá os 70 milhões de números. Portanto, a magia acontece quando a matemática consegue encontrar os padrões estatísticos no meio desses números todos. Portanto, o nosso olho humano biologicamente não consegue detectar estes padrões, não processamos as coisas da mesma forma. E para o texto, para analisar texto, é semelhante, passa tudo por números. Isto tudo para dizer que a IA não é um robô que pensa e que tem consciência, é uma máquina estatística que olha para o passado, portanto, olha para os dados que nós lhe demos e tenta adivinhar o futuro, por aí eventualmente dar um diagnóstico com a imagem que lhe foi fornecida no momento. Parece uma ótima explicação. E se calhar eu gostava de começar pelo presente. Hoje em dia já temos exemplos práticos de inteligência artificial na medicina veterinária, tanto para estudantes como para profissionais? Sim. Nós temos um marco, uma data histórica que foi 30 de novembro de 2022, parece que vai há muito tempo, mas foi a data em que o ChatGPT foi lançado ao público. Pronto, o ChatGPT é generalista, não tem nada a ver, não é especializado para médicos veterinários. Mas nós antes disso já utilizávamos a inteligência artificial, só que era de forma invisível. Os algoritmos da Netflix, os Face IDs dos telemóveis, etc. e os GPS já estavam a utilizar de certa forma os nossos dados. Nós achávamos que era um marketing muito desenvolvido, mas no fundo era a IA que estava lá por trás. Depois desta data é que entramos naquela era da IA mais pura, mais aberta ao público, portanto passámos a ter uma tecnologia que o ChatGPT que entendia a nossa linguagem natural e nos respondia de volta. Portanto, aí o público acordou um bocado no sentido agora temos inteligência artificial. Na veterinária demorou um bocadinho mais tempo, porque depois de haver uma adesão gigantesca pelo público, novembro de 2022, as empresas começaram a entrar, a dizer então agora podíamos utilizar esta IA para fazer uma coisa específica na área da medicina, na área da veterinária, que veio a seguir. Pronto. Portanto, na veterinária, neste momento, isto já está no terreno em 3 frentes. Temos na imagiologia, que foi onde começou, porque as imagens, isto fascina muita gente, o facto dos computadores agora perceberem as imagens. Portanto, já existem softwares como o Signal PET, onde carregas um raio-x e em tipo 30 segundos a IA marca-te a vermelho as áreas suspeitas nesse raio-x. Portanto, obviamente não substitui o radiologista, mas funciona quase como uma segunda opinião, uma verificação instantânea. Pronto.
No meu mestrado também, agora posso falar um bocadinho desse trabalho, foi desenvolvida uma aplicação que é chamada EquiBreathe, que neste caso é especificamente para cavalos, é uma ferramenta de suporte ao diagnóstico da asma equina, que é feita a partir de vídeo. Temos também o EquiIDS, que faz detecção e estadiamento de hipersensibilidade à picada de insetos a partir de imagem. Tudo o que pode ser visto a olho nu pelo médico veterinário podem tentar procurar, ou seja, pôr apoio ao diagnóstico de X com IA. Provavelmente já haverá um instituto de investigação ou algo que recolheu dados graças a parcerias com médicos veterinários, como nós fizemos aqui, e que conseguiram, graças à IA, treinar modelos especificados para aquelas áreas. Pronto. Na clínica também há outra coisa muito importante, que foi aquela revolução mais administrativa, e eu gosto muito desta área. Já há inteligências artificiais que ouvem as consultas, o veterinário grava a consulta ou grava um sumário após a consulta através do telemóvel, e eles depois a IA automaticamente escreve a história clínica, o relatório SOAP. Portanto, posso dar o nome da Heidi, do ScribeVet. Portanto, para um veterinário que passe normalmente em clínica, por exemplo, de pequenos, 2 ou 3 horas por dia a escrever relatórios, ou a anotar durante a consulta, também temos um bocado essa barreira, não está tão presente com o cliente porque está atrás do computador. Isto devolve-lhe um bocado de tempo. Claro. Eu acho que é isso. E de contacto com o cliente. Depois também posso falar do nosso lançamento do Vet Fala ontem. Que gera não só relatórios, mas também gera faturas pro forma. E faz agendamentos automaticamente, sincroniza com a agenda do médico veterinário, e também envia mensagens automatizadas para o tutor com a fatura pro forma em PDF e potencialmente o relatório, se o médico veterinário desejar partilhá-lo com o tutor. Portanto, ou seja, já há bastantes coisas. E, por fim, na educação, para os alunos, acredito que a maioria dos estudantes já usem o ChatGPT, não é? Para estudar, mas vou-vos dar aqui 3 dicas de outras ferramentas que são um bocadinho menos conhecidas e que vos podem ajudar. Por exemplo, para fazer investigação, podem experimentar o Consensus, que é uma aplicação mesmo, não é web, acho que tem mesmo que descarregar. Eu tenho-a no telemóvel, por exemplo. Em vez de perguntarem ao ChatGPT uma pergunta genérica, façam mesmo a pergunta no Consensus e ele responde com base em artigos científicos só. E, portanto, não vai inventar fontes, como acontece ainda muitas vezes no ChatGPT. Portanto, ele cita as fontes, diz se os estudos confirmam ou negam a vossa hipótese. Pronto, se vocês fizerem uma pergunta, sim ou não, é um bocado por aí. E eu acho que para quem está a fazer tese de mestrado isto pode poupar bastante tempo naquela altura de revisão do trabalho do estado da arte. Pronto. Para a época de exames, para estudarem com as vossas próprias, já têm os vossos próprios resumos, com as vossas próprias sebentas, o professor tem os slides específicos, podem usar o Notebook LM, que é da Google. O ChatGPT ainda é o mais conhecido porque foi o primeiro que foi lançado, mas hoje em dia o Gemini da Google, também já é excelente. Pronto, eles têm benchmarks diferentes, ou seja, se calhar o ChatGPT é melhor para uma tarefa em específico, agora não sei bem dizer, depende muito dos vossos use cases, mas no Notebook LM vocês podem carregar um PDF gigante ou as vossas notas desorganizadas de uma aula teórica qualquer, e depois a IA torna-se especialista apenas naquele documento, ou seja, ela não vai buscar coisas externas à internet, foca só naquilo. Baseado nestas notas, podem pedir para fazer um teste de escolha múltipla sobre aquilo que acabaram de fazer upload. Portanto, é como ter uma pessoa que leu os vossos apontamentos, um professor específico que consegue gerar o que vocês pedirem. Depois, para treino mais de, como é que eu ia dizer isto, de roleplay, não sei se vocês fazem muito isto aqui em Portugal, mas eu sei que fazem entrevistas para entrar em medicina veterinária no Reino Unido, eles entrevistam os alunos com base num diálogo, ou seja, fazem, eu sou o dono de um cão que está com vómitos, e veem um bocado as tuas reações, as tuas soft skills. Um bocado para treinar para um exame oral também. Pronto, isso, vocês também têm isso cá, têm esse tipo de exame. Sim. E o ChatGPT continua a ser bom nisso, vocês podem mesmo pedir para agir como um tutor, preocupado que tem um cão com XYZ problema. Depois dizem que é o veterinário,
respondo apenas com uma frase de cada vez que eu vou escrevendo alguma coisa e deixa-me fazer o exame inicial. Pronto, isso é outra forma que muitas vezes pode não vos ter passado pela cabeça. Sim, não, e é muito útil saber estes novos modelos e estas novas alternativas que existem para além do ChatGPT, que é o que toda a gente fala, sempre é útil saber estas coisas. Eu muitas vezes tenho comentários de amigos meus que estão noutras áreas, que não vão em informática, que dizem: eu experimentei o ChatGPT, mas ele dá-me referências erradas. Ou seja, só me inventa para lá papers e pronto. E experimentaram uma vez, em 2023, e não deu, pronto, deu um paper qualquer errado e não voltaram a experimentar outra vez, ou lá porque errou uma vez vai errar sempre. Da mesma forma que se acertou uma vez não vai acertar sempre. Ou seja, se viram uma vez uma referência certa, não quer dizer que os que venham a seguir também sejam reais. Pronto. Certo. Portanto, é sempre importante testar outra vez e verificar que está tudo certo. E falando agora também, se calhar, um bocado dos projetos que andas a desenvolver. És investigadora do Equivet AI. Não sei se nos podes falar um bocadinho destes projetos e de como é que tem sido a aceitação por parte dos profissionais da sua integração na parte da clínica. Ok. Então, sim, claro, o projeto em que eu estou a trabalhar agora, o Equivet AI, é financiado pela FCT, pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR. Portanto, mais especificamente faz parte da medida Ciência Mais Digital, que é um programa que foi desenhado para apoiar projetos de investigação que tragam inovação como a inteligência artificial e ciência de dados para a administração pública e para a sociedade em geral. Portanto, o objetivo é introduzir a IA na medicina veterinária e, no fundo, eu percebi-me com todo este contacto com os médicos veterinários que tenho tido ao longo destes últimos anos que é, no fundo, uma constante aprendizagem mútua. A reação inicial dos médicos veterinários é quase sempre de curiosidade. Portanto, é quando mostramos ao veterinário uma ferramenta como o VET fala que preenche sozinho os tais campos, ou do relatório ou até de uma fatura, ouvimos aquele uau inicial. Mas depois entramos na realidade do dia-a-dia. Portanto, temos duas barreiras grandes. A primeira é a privacidade, e com razão, porque os veterinários acabam por ser os detentores dos dados dos seus clientes, que são dados privados, portanto, têm medo de colocar esses dados numa aplicação que não conhecem, e parte do meu trabalho é precisamente explicar que existem formas seguras e éticas de usar estas ferramentas, sem expor ninguém. E a segunda barreira é mais psicológica, portanto, aquela resistência à mudança. Tanto as clínicas veterinárias como os médicos veterinários que trabalham em ambulatório estão constantemente em movimento, é um caos constante no bom sentido, mas está sempre toda a gente ocupada. E mesmo quando há muita vontade e muita curiosidade, introduzir uma tecnologia nova num ambiente destes em que ninguém tem muito tempo para despender para aquela curva de aprendizagem inicial que é necessária para depois conseguir ter ganhos maiores no futuro. Pronto, isto é difícil. E muitos veterinários também me dizem: eu não sou tecnológico, isso é para os mais novos, não percebo bem como é que isso funciona. Portanto, o nosso desafio tem sido mostrar que a inteligência artificial, a boa inteligência artificial, é invisível. Portanto, não tens de ser engenheiro informático para a usar. Se uma pessoa sabe usar o WhatsApp, irá saber usar estas ferramentas se elas forem bem desenvolvidas. Portanto, quando eles percebem isso, a resistência diminui um bocadinho. É isso que é preciso. Sim. E se calhar gostava de falar um bocadinho, não sei se é bem mito, mas é uma coisa que se tem ouvido falar mais no tempo que se tem a discutir muito sobre inteligência artificial no ensino superior e do impacto que isso tem depois nos alunos e no seu pensamento crítico. Achas que a inteligência artificial vem um bocado para destruir o nosso pensamento crítico? Porque, quer dizer, vai-nos substituir, fazemos, não é exames clínicos, mas escrevemos os relatórios, essas coisas. Achas que depois tira-nos também a autonomia e o pensamento crítico do médico e dos estudantes, neste caso também? Eu acho que é um medo legítimo. Pronto, existe um conceito que é chamado viés de automação. O que é que isto quer dizer? É quando uma pessoa começa a confiar tanto na máquina que deixa de verificar se ela está certa. Portanto, se a IA diz ao médico veterinário, por alguma razão, este animal tem pancreatite, nós assumimos que o médico veterinário assume que é pancreatite e desliga e não pensa mais nisso. Portanto, se fizermos isso, obviamente é perigoso. Portanto,
eu costumo ser otimista, vejo um bocado o copo meio cheio. Podemos olhar para a história da medicina veterinária. Podes pensar, por exemplo, na história dos hemogramas. Portanto, antigamente contavam as células manualmente, ao microscópio, certo? Portanto, era um processo lento, chato, e hoje, que eu saiba, já colocam sangue numa máquina, não é? E os resultados saem em segundos. Portanto, será que os médicos veterinários se tornaram menos autónomos ou piores, quote on quote, por não contarem esses globos um a um? É óbvio que não. Portanto, é o mesmo um bocadinho com a IA, a longo prazo ela vai retirar-vos a carga, acredito eu, a carga cognitiva daquelas tarefas administrativas mais chatas e repetitivas, e é por isso que eu me foco nesta primeira fase na eliminação da burocracia e do trabalho administrativo. Eu não acho que a IA esteja no ponto de começar a fazer diagnósticos por ninguém. Aliás, muitas das ferramentas que vocês vão vendo dizem sempre que são de apoio ao diagnóstico. O objetivo é vocês olharem para alguma coisa e dizerem: isto aqui por acaso, deixa-me verificar se está certo ou não. Não é para substituir o médico veterinário de nenhuma forma. Portanto, é para libertar o cérebro do veterinário para aquilo que a máquina não consegue fazer. Portanto, o computador ainda não consegue ter o raciocínio complexo e a intuição clínica do médico veterinário que tem anos de experiência. Portanto, a comunicação com o dono também não vai ser substituída. Portanto, a autonomia mantém-se, porque a responsabilidade continua também a estar do vosso lado, enquanto futuros médicos veterinários. Sim. E achas que expectativas é que tens então para o futuro da inteligência artificial na medicina veterinária? O que é que achas que vamos começar a ver mais e o que é que vamos ver assim nos próximos anos? A curto prazo, eu acho que a área que vai ser mais impactada é a área administrativa, porque a tecnologia já está disponível, já está cá e tem só de ser incorporada e adaptada às clínicas, aos médicos veterinários ambulatórios, etc. Portanto, a longo prazo, num futuro mais distante, eu diria que vais passar da medicina reativa, não sei se assim, para a medicina preditiva. Portanto, hoje o médico já vos traz um animal doente, talvez num futuro próximo, mais do que nós pensamos, isto ainda vai passar pela medicina humana, creio eu. O animal, vais ter aquilo que nós chamamos de internet das coisas, os animais já vão ter coleiras interligadas, portanto vão recolher dados, vais conseguir fazer recolha de dados no dia-a-dia de uma forma muito mais eficiente e, portanto, a inteligência artificial vai conseguir integrar facilmente estes dados todos, porque agora neste momento tu ainda não os recolhes, porque eu vou recolher os dados e depois quem é que vai andar a monitorizar os dados de cada cão, ninguém vai olhar para aquilo. Portanto, por isso é que as empresas acho que ainda não se estão a focar nisso, porque ainda não há um grupo de utilizadores que realmente vá fazer alguma coisa com a informação. Portanto, depois a IA integrando estes dados todos pode alertar o veterinário antes de haver sintomas visíveis. Portanto, imagina receberes aquele alerta tipo o gato X diminuiu a atividade em 15% e está a ir mais vezes à caixa de areia. Pronto, isto pode ser uma doença renal qualquer, não sei. Pronto, isto permite intervir muito mais cedo, não é? Claro. Parece um bocado futurista. Até para mim, eu trabalho com isto todos os dias e penso, ainda estamos longe disso. Vemos também um bocado também com os Apple Watch e com os Enéis e isso tudo, são coisas que realmente que integram essa parte e que já existe, pronto, não existem assim tão desenvolvidos quanto deviam, mas eventualmente poderia ser um futuro na medicina veterinária. Sim, tem alguma adesão. Na medicina humana tem. As pessoas gostam de fazer... Eu tenho um tracker para o meu cão, por exemplo, não tem inteligência artificial incorporada, por acaso. Mas é para ver se ele não foge. Pronto, é mais por aí. Ainda é só um GPS, é uma tecnologia. Se calhar há não sei quantos anos ninguém acharia vamos pôr um GPS num cão, para quê? Pois. É a mesma coisa. Acho que devemos lá chegar. Portanto, até porque a longo prazo, não só por ser melhor para o animal, estás a prever em vez de reagir, mas será mais barato para o dono e menos estressante para o veterinário. Portanto, vamos ver, esperamos que se desenvolva assim. E se calhar, como já estamos a falar de donos e tutores, se calhar vamos então falar um bocadinho sobre, que acho que para mim tenho algum medo em relação a este tema, que é um bocado a desinformação que nos pode chegar em consultas no futuro, porque acho que
os modelos de inteligência artificial funcionam, mas ainda não nos dão, pronto, as alucinações e as informações erradas que eles nos dão. Pode-nos chegar um dono a achar que o meu cão tem isto e em pânico porque é um tumor ou é uma doença já muito grave, e depois chega e se calhar não é assim tão grave, e foi inteligência artificial que o levou, pronto, a estressar e a levar a chegar àquela conclusão. Achas que no futuro alguma vez vamos conseguir confiar nos modelos de inteligência artificial, ou vamos sempre ter de ser nós a corrigir as informações e dar as informações corretas aos tutores? Assim, eu acho que isso vai ser um desafio gigante. Assim, o antigo Google era chato para os donos irem, mas havia de certeza donos que perguntavam: o meu cão tem isto, será isto? Ou sintomas de X ou não sei. Portanto, a qualidade do ChatGPT é que ele consegue articular bem as ideias, é empático, escreve muito bem, e o que torna as alucinações de que tu falaste extremamente convincentes, especialmente para um tutor. Portanto, não sei, talvez no futuro irão chegar tutores à consulta realmente com relatórios impressos a dizer: disse que o meu cão tem doença X e agora precisa deste tratamento, vá lá, precisamos de tratar disto. Não sei, o texto vai parecer realmente muito profissional. Eu acho que o médico veterinário aí tem de ter um pensamento crítico, portanto fazer o próprio diagnóstico, avaliar se aquilo que a IA disse faz ou não sentido. Se fizer sentido, muito bem, mas é sempre importante relembrar ao cliente que convém vir verificar com o médico veterinário aquilo que o ChatGPT disse. Se vamos conseguir acreditar cegamente na IA, não é para agora. Eu acho que lá porque acertou uma vez, que era aquilo que estávamos a falar há bocado por causa dos estudantes, não quer dizer que acerte sempre. Portanto, isso também é um problema com os donos. Ele acertou, ele realmente tinha esta doença. Pronto, e agora da próxima vez também está certo. Pronto. Se não fizer sentido o que o ChatGPT disse, o médico veterinário vai ter de ter aquelas boas soft skills para basicamente desconstruir aquela ideia sem ofender o cliente. Portanto, vai ter de dizer algo do género que a IA sugeriu aquilo, mas que faz sentido, até pode fazer sentido teoricamente, mas na prática clínica, para aquele animal com aquelas condições não se aplica porque qualquer coisa, não sei. Acho que é isso. E em relação aos estudantes, o que é que achas? Falaste das soft skills de desenvolver para conseguir lidar com os tutores. O que é que achas, que outras skills é que achas importantes de nós adquirirmos para conseguirmos lidar com a inteligência artificial e com as consequências e os benefícios que ela nos traz para o nosso futuro profissional? Eu acho que sim, eu acho que a inteligência artificial deve ser incorporada na formação dos médicos veterinários também. Portanto, no geral, ignorar a mudança e, neste caso, a evolução da aparição da inteligência artificial não me parece, vamos dizer, responsável a longo prazo, porque ignorar a IA na faculdade hoje é tipo há 50 anos ignorares o raio-x. Não sei. Atenção, eu não acho que os estudantes tenham de ser agora peritos em IA e têm todos de usar a IA e tenham de aprender a programar. Não é necessariamente isso. Eu acho que eles precisam, no geral, é preciso ter duas soft skills. Não é necessariamente soft skill, é skills de saber usar a IA, pronto, mais geralmente. Primeiro, engenharia de prompts. Não sei se, para quem não sabe o que é uma prompt, aquilo que vocês, quando abrem o ChatGPT, escrevem lá, clicam Enter, aquilo que vocês escreveram, em engenharia informática é chamada prompt. Pronto. Portanto, é importante saber como perguntar, porque vocês às vezes podemos ambas fazer a mesma pergunta e obter respostas muito diferentes pela forma como formulamos esta pergunta. Portanto, uma má pergunta à IA gera uma má resposta, especialmente em contextos muito específicos, como são da medicina veterinária. Portanto, saber dar este contexto e saber pedir também o formato certo da resposta é importante. E depois, outra skill que eu acho que é necessária é saber olhar para o resultado e detectar o erro. Portanto, saber validar, reler, estar mais habituado a fazer, por exemplo, o trabalho de revisão dos relatórios, etc., do que necessariamente escrevê-los do zero. Pronto. Saber também pedir as fontes e ir verificar de onde é que vem a informação. Portanto, quando falo em engenharia de prompts, eu posso ir um bocadinho mais em detalhe nesta primeira etapa, é saber como é que vocês iriam delegar uma tarefa a outra pessoa.
Portanto, se fores um novo estagiário numa clínica e te disserem trata daquele cão, tu vais ficar meio perdida, não é? Se disserem vai à box X, vê a temperatura do cão, se estiver com 39,5 avisa, não sei qual é a temperatura dos cães, 39,5 está certo. Sim, também é uma temperatura para avisar. É para avisar, é ótimo. Portanto, se vocês fizerem isto com o ChatGPT, ele vai executar muito melhor as vossas tarefas. Portanto, a regra de ouro para a fórmula que eu costumo usar nas minhas prompts é primeiro dar o contexto, depois a tarefa e depois o formato em que quero que a IA me responda. Portanto, um exemplo prático de um mau prompt seria, por exemplo, explica-me a insuficiência renal. Pronto. O problema é que a IA vai dar uma resposta genérica, tipo Wikipédia, e vai misturar humanos, animais, não vai ter, até podias ter dito explica-me a insuficiência renal em medicina veterinária, mas pronto, não vai ter a profundidade que tu queres, porque ele não sabe quem é que tu és, não sabe se és veterinário, não sabe se és aluno, não sabe se és um dono, um tutor preocupado. Portanto, o bom prompt dá primeiro o contexto. Portanto, eu poderia, como os teus ouvintes, enquanto estudante de medicina veterinária, podia dizer: atua como professor especialista em medicina interna de pequenos animais, eu sou aluno de medicina veterinária do 4º ano. Contexto. Tarefa: explica-me a fisiopatologia da insuficiência renal crónica no gato, focando na perda de nefrónios, por exemplo. E depois o formato, podias pedir para te apresentar a resposta em tópicos curtos e terminar com uma tabela específica, comparativa de qualquer coisa. Pronto, portanto, isto é um exemplo para vos ajudar a estudar, neste caso. Demora um bocadinho mais a escrever a prompt, mas como não vais ter que estar constantemente a fazer as perguntas que vêm a seguir, podes incorporar aquilo diretamente para os teus resumos de estudo, qualquer coisa desse género. Eu acho que é uma boa prática a adotar, especialmente até quando precisam mesmo de respostas naquele momento que estejam certas. Pronto. Não só para o estudo. Portanto, a diferença na qualidade da resposta eu acho que é brutal. Passas de uma pesquisa Google um bocado genérica e meio mal feita para uma coisa mesmo detalhada e adaptada aos teus conhecimentos enquanto estudante, não é? Depois, a segunda parte daquele ceticismo em que tu tens que conseguir validar aquela skill de sobrevivência, tens que perceber se o ChatGPT ou a inteligência artificial está a dar-te dados que são realmente baseados em factos. Portanto, é importante, o ChatGPT é um preditor de palavras. Ele, no fundo, a cada palavra que ele gera, ele está a prever, na linguagem toda que ele conhece, qual é a palavra que tem a maior probabilidade de vir a seguir. É assim que ele gera as coisas, não é a inteligência. Ou seja, não pensar. Ele não pensa. Ele para já fala muitas línguas. Portanto, imagina todas as palavras que podem estar a aparecer a seguir. Claro que se tu estás a falar com ele em português, todas as palavras do dicionário português, da língua portuguesa, vão aumentar de probabilidade. Depois, dentro dessa linguagem, ele vai ver o contexto. Portanto, sei lá, posso dar um exemplo, um caso em que o ChatGPT te pode dizer que o sol é azul. E porquê é que o ChatGPT te poderia dizer que o sol é azul? Porque em muito contexto na internet tens que o sol, quando está sol, vais ao mar e que o mar é azul. Ele já leu, estas palavras já estavam juntas em muitos contextos, ele leu muitos artigos, porque o ChatGPT faz scraping, ou seja, acumula todos os dados que estão na internet até uma determinada data. Pronto. E se tu tens muitos dados que ligam essas palavras, ele vai achar que elas estão interligadas e, portanto, vai aumentar a probabilidade da palavra azul ser mais alta. Portanto, podes ter previsões assim que não fazem sentido nenhum e é assim que explicas mais ou menos as alucinações, de uma forma um bocado assim, mais simples. Pronto, é isso. Sim, acho que é muito útil depois também desenvolvermos essas partes, precisamente para também não nos deixarmos apanhar por aquele facilitismo. Não é facilitismo, mas é o deixarmos tudo correr e depois a responsabilidade é nossa. Portanto, se nós aceitarmos alguma coisa que o ChatGPT diz e apresentarmos isso a um tutor, somos nós que estamos a dar um diagnóstico errado e a dar dicas erradas ou a levar o tutor, a induzir o tutor no erro. Sim, e para além disso, queria só acrescentar que é muito importante, agora que vocês cada vez começam a ter mais
mais noção da importância da inteligência artificial, que isto vai ganhar dimensão nos próximos anos, terem um papel ativo no desenvolvimento das ferramentas. Portanto, os médicos veterinários são os únicos que nos podem fornecer com os dados de que nós precisamos para treinar os nossos modelos. Sem os dados não há modelos generalistas, que não são especificados e em quais vocês não se podem fiar com tanta facilidade, que vão dar respostas mais erradas. Portanto, apelamos sempre à vossa ajuda para esta recolha de dados. Portanto, é importante que tenham cada vez um papel mais ativo. Até porque quanto mais ajudarmos, melhor vão estar esses modelos, portanto, mais úteis serão para nós também. Bem, se calhar, para terminar, gostava então de fazer uma pergunta e tentar perceber se tens alguma mensagem que gostavas de deixar aos estudantes que vão ter o seu futuro assim muito marcado pela inteligência artificial. Para já eu acho que gostava de deixar uma mensagem mais de tranquilidade e de entusiasmo, de curiosidade no geral, porque houve-se muito à volta da inteligência artificial aquela frase apocalíptica de agora os robôs, a IA vai substituir o nosso trabalho. Pronto. Eu diria um bocado, esqueçam isso nos próximos anos, não é um problema. A inteligência artificial não vai substituir os médicos veterinários, mas talvez os médicos veterinários que usam a IA vão devagarinho substituir aqueles que não a usam a longo prazo. Portanto, isto é como tudo, há sempre duas escolhas. Podes tentar nadar um bocado contra a maré, portanto cansaste um bocado e pronto. Ou então podes te juntar um bocado à mudança e continuar-te a adaptar e pronto, o ser humano costuma ser adaptável, não há razão nenhuma para que não seja desta vez, daí a importância do vosso papel ativo e diria também para usarem a inteligência artificial especialmente para despachar as partes chatas, a burocracia, para estudar melhor, para terem menos burnout. Sim. Nomeadamente o VetFala, que acho que é uma excelente, para quem não sabe, pronto, podem descarregar, acho que já é gratuito, portanto aproveitem. Pronto, Carolina, muito obrigada, acho que foi muito útil. E obrigada também por terem ouvido, esperemos que tenham gostado e não se esqueçam de subscrever o podcast para receberem sempre notificação dos próximos episódios. Até à próxima!